Olá, bom dia. Esse trabalho faz parte do fórum da UC6. Esse trabalho é feito em dupla com Ludmila Oliveira e Jéssica Dantas. Nós escolhemos o anexo 9 da NR15, que trata sobre insalubridade, e esse anexo vai falar sobre o agente frio. A NR15, ela estabelece atividades que devem ser consideradas insalubres, gerando direito ao adicional de insalubridade. Mas para ser considerado uma atividade ou operação insalubre, o mesmo tem que ser comprovado por laudos de inspeção. No caso da empresa, essa comprovação pode ser feita pelo ETCAD da empresa, onde é feito um estudo no local se o trabalhador daquela atividade está exposto a um ambiente insalubre, se aquela atividade é uma atividade insalubre. No caso da comprovação, a exposição do trabalhador ao ambiente insalubre, a atividade insalubre, o trabalhador terá um direito a um adicional incidente sobre o salário mínimo da região, também sobre o grau daquela atividade. Então, se for um grau máximo que ele está exposto, ele vai receber um adicional de 40%. Se for um grau médio, ele receberá o valor de 20%, e se for um grau mínimo, ele receberá o valor de 10%. E quando falamos sobre o anexo 9, que traz como atividade insalubre o frio, ele nos diz que é considerado insalubre quando o trabalhador está exposto a um frio sem proteção adequada, seja esse frio natural ou artificial através de uma atividade feita dentro de uma câmara fria ou movimentando mercadorias. Mas então, se lá no anexo 9 está dizendo que deve ser pago o adicional de insalubridade quando o trabalhador está exposto a um frio sem a proteção adequada, como eu adequo a proteção para o meu trabalhador? Através do uso de EPIs. Alguns EPIs utilizados são luva de proteção, bota de proteção, protetor auricular, meia térmica, casaco térmico, calça térmica, EPIs que minimizam ou neutralizam ou até eliminam essa exposição do trabalhador ao frio. O que eu queria abordar? Além de tudo que a Jéssica já falou, eu queria falar sobre as polêmicas que envolvem judicialmente esse tema. Um dos aspectos que eu acho importante apontar é o fato de que no item 15.4, a NR fala que a eliminação ou neutralização da insalubridade determinará a cessação do pagamento do respectivo adicional. Só que acontece que a súmula 47 do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, depois de várias ações envolvendo o mesmo tema, emitiu uma súmula que é uma decisão conjunta com vários juízes em 2003, dizendo o seguinte: que o trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente não afasta por si só o direito à percepção do respectivo adicional. Então, essa é a primeira polêmica. O que ele está dizendo aqui? Que ao contrário do que consta na NR, não, o fato do trabalho ser intermitente não afasta o direito ao adicional de insalubridade. Outro aspecto desse mesmo ponto, que também é bem polêmico, é o seguinte: o artigo 253 da CLT vai falar que para os empregados que trabalham no interior das câmaras frias e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo. Então, meu trabalhador ali, ele vai ficar um período de 1 hora e 40 minutos exposto a este agente de risco,
a esse ambiente insalubre, ele tem como direito 20 minutos de repouso, sendo computado como hora de trabalho. Foi feita a proteção adequada ao trabalhador. A empresa não deverá mais pagar o adicional? Então, se for comprovado efetivamente a eliminação ou neutralização do causador da exposição insalubre, torna-se desnecessário o pagamento do adicional. Mas, no artigo 253 da CLT, no estado de Goiás, diz que exposição a temperaturas abaixo de 12 graus, que a não observância gera o direito no adicional de insalubridade, mesmo que lhe tenha entregue EPIs. Então, mesmo que eu tenha feito essa proteção adequada no estado de Goiás, se não for feita a observância abaixo de 12 graus, é considerado trabalho insalubre. Mas e quando o trabalhador está exposto a mais de um fator insalubre? Como que é feito esse pagamento do adicional? Em casos como esse, quando o colaborador está exposto a mais de um fator, é considerado o fator que tem o grau mais elevado. Então, o adicional ele não é acumulativo. Não é feito um pagamento para um tipo de fator e para outro tipo de fator. Faz um estudo daquela atividade ou operação e é considerado o grau mais elevado. Nesse caso, exemplo, como estamos falando sobre o frio, o meu trabalhador, ele, além de estar exposto ao frio, ele utiliza algum equipamento que gera um risco insalubre ou algo assim, de ruído, no caso, exemplo. É considerado que tem um maior grau elevado. No caso, no nosso caso, pode ser o frio, exemplo. Então, ele tem um grau máximo aí de 40%. Então, é pago apenas 40% sobre aquele fator. Os fatores não são acumulativos. O adicional não é acumulativo.